Página 67. As fantasias ludibriadoras, porque tudo é passageiro. E por isso a arte é uma fantasia como outra qualquer. Por que a arte é uma fantasia como outra qualquer? Porque tudo se acaba. E tudo que se acaba é verdade? Não, é mentira. Então vieram progredindo com o progresso traidor da humanidade por tudo ser mentira. Porque tudo que se acaba, acaba por quê? Porque é mentira. E assim ficaram todos enganados, todos sofrendo, todos se maldizendo, por todos adotarem a traição de si mesmo como verdade. Então, todos traídos pelas artes, causadoras dos desastres e da vida desastrosa que todos vêm levando. Desastrosa por quê? Porque ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Falam em felicidade, mas aonde ela está? Ninguém nunca viu porque ela nunca existiu dentro da arte. A arte foi um dos venenos criados para o envenenamento da humanidade por meio da poluição. Tem as invenções necessárias e as artes desnecessárias. O acúmulo do desnecessário multiplicou-se de uma forma tal que aumentou o sofrimento e a destruição da humanidade. A linha da verdadeira vida natural era uma, que é o roteiro da vida de todos na palma das mãos. E este roteiro da vida natural era um progresso completamente diferente do artificial. O progresso natural, um progresso construtivo, por ser da própria natureza, e o progresso artificial foge à regra natural. E fugindo à regra natural, se multiplica o mal. Uma das causas e razão dos males da humanidade, a multiplicação do progresso artificial. Porque a arte só destrói por estar fora do natural. A arte é uma parte da inconsciência, da loucura. E toda arte se acaba por ser uma fantasia. E o natural, por ser natural, é protegido pela natureza. E a arte foge das regras naturais e é completamente desprotegida da natureza. Mas o bicho, por não conhecer o progresso natural da natureza, acostumou-se com o progresso artificial, porque o bicho se acostuma com tudo, mas se maldizendo a vida inteira por sofrer as consequências do artifício. É uma das causas da agonia da humanidade que as novas gerações não são culpadas, e sim os primitivos dos primeiros passos do progresso de artifícios. E por isso a vida se tornou calamitosamente penosa. Todos penando, cada qual da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. E devido a isto a insatisfação é grande, e por isso ninguém nunca está satisfeito com o que tem. A insatisfação é reinante devido ao desequilíbrio feito pelo progresso das artes. E por isso a arte foi considerada o símbolo da destruição, o sinistro da humanidade produzido pela arte. Mas quem ainda não acostumou com as artes? Todos. Mas todos se queixando da vida que levam. Se a arte trouxesse a felicidade dos povos, já há muito que os povos seriam felizes através das multiplicações das artes. Se as artes trouxessem o bem da humanidade, todos viveriam bem. Mas a arte é a causadora do flagelo da humanidade. A arte, por ser arte, só destrói. E por isso, o mal por si mesmo se destrói. Tudo apodrece, tudo polui, tudo se acaba. E assim, a natureza humana, que ficou imbuída pelas artes, veio o envenenamento e a poluição da formação humana. A natureza humana entrando em colapso pela mudança que fez devido aos artifícios. O artifício modificou a vida real. Ficando todos desconhecidos do progresso verdadeiro, natural, por todos já nascerem e encontrando o progresso das artes, o progresso artificial. E assim, vejam a causa do desespero da humanidade. Tudo isto feito pela troca que fizeram do alfabeto. Deixaram o alfabeto verdadeiro para o lado e inventaram um alfabeto mentiroso para enganar todos. E todos vivendo enganados tinham mesmo que sofrer assim muito, como aí estão sofrendo. Então, por desconhecerem a causa disto tudo, costumam a dizer: a vida é uma ilusão. Por julgar que o alfabeto artificial seja o certo e vendo que isto tudo é mentira. Se fosse verdadeiro, ninguém sofria desse jeito. Por tudo ser mentira, é que todos sofrem a ponto de dizer: não há mais quem dê jeito no mundo nem na vida humana. Tudo isso falando inconscientemente desse jeito, por não conhecer a verdadeira natureza,
por não conhecer a causa de tudo isto que se passa no mundo e por desconhecer que existe a imunização racional, que é o verdadeiro bálsamo da salvação de todos, que se julgavam perdidos da forma que o mundo ia, tudo de mal a pior. E todos querendo endireitar, se esforçando para endireitar, e quanto mais todos faziam para endireitar o mundo, mais as ruínas se multiplicavam. Tudo por causa de quê? Por causa do progresso das artes. Então, progredindo com a arte, só iam de mal a pior, e por desconhecerem a causa do mal, começavam todos a querer endireitar o mundo e endireitar a vida, e ficava sempre tudo como ficou, na vontade, por as ruínas se multiplicarem. Sim, porque o progresso das artes só produz o desequilíbrio da humanidade, o desequilíbrio de todos os seres. E desta forma, ninguém podia endireitar. Para endireitar, tinha que endireitar a fórmula, parar com as artes e diminuir as nocivas. Porque a poluição das artes é um veneno tão grande que envenena o cérebro e o organismo da humanidade, e daí as doenças e a multiplicação do desequilíbrio e da degeneração. E daí o caos da humanidade e a luta de todos para endireitar, como sempre assim foi e sem poder. Agora, veja que agonia que todos em pouco tempo ficavam desiludidos e cansados de viver, desanimados e dizendo: o melhor da vida não é viver, porque para viver desta maneira é preferível morrer. Quem é que aguenta viver assim, no mundo desse jeito e dessa forma? E assim, a humanidade já desanimada. Uns pensavam e não falavam, e os outros falavam, por a vida chegar num ponto irresistível. Devido ao quê? O progresso das artes, causador de todas essas infelicidades, a multiplicação das artes, as artes desnecessárias. Então, mais adiante, um pedacinho do progresso natural do verdadeiro alfabeto, o alfabeto astrológico de origem racional. Até que enfim a humanidade teve resposta, como aí está, de tudo que perguntava e ninguém respondia, o porquê da situação do mundo ser nessas condições deploráveis. Então diz o outro: isto prova a ausência da divina providência. Então está aí esclarecido o porquê da ausência da divina providência, devido à desobediência e o desrespeito dos primitivos que não quiseram adotar o alfabeto verdadeiro para dar expansão a seus gostos e às suas vontades e às suas pretensões. Então, os primitivos seres, causadores dos primeiros passos desse progresso, é que começaram a criar inovações fora do natural. Mas a divina providência aí está, contando como se deu tudo isso, todos esses fatos, para que chegassem a esse ponto de anormalidade e descrença total de tudo. Aí os provincianos se tornaram materialistas quadrados, como quem diz: a divina providência, aqui somos nós, e por isso nós é que fazemos e desfazemos, mandamos e desmandamos. Porque com o progresso das artes se afastaram da linha da divina providência. A linha da divina providência está no alfabeto de astrologia, o alfabeto da vida normal e natural. Saíram fora da linha da divina providência por criar e inventar o alfabeto a seu modo de desejar e de querer que as coisas assim fossem. Então ficaram abandonados pela divina providência, se tornando todos assim, materialistas. A estrada da divina providência sendo a estrada astrológica, todos com o mapa nas mãos de astrologia. E por este alfabeto ser o alfabeto da divina providência, teriam toda a proteção se respeitassem, obedecessem e se guiassem por ele. O alfabeto indicado pela alta corte suprema da astrologia. Então teriam toda a assistência da divina providência. Mas como sempre, o bicho é teimoso, asqueroso, rebelde, para dar expansão aos seus gostos, suas vontades e seus ideais. E que o bicho é cheio de gosto, cheio de vontade, e inventou o alfabeto artificial e daí os primeiros passos do progresso das artes. O início foi dado pelo alfabeto artificial. Saíram fora da linha verdadeira da divina providência e, por saírem fora, ficaram abandonados. Então os mais idiotas costumavam dizer: esse mundo é nosso e por isso nós estamos aqui para fazer o que entender. Aí o ponto de loucura extravasou todos os sentidos de equilíbrio. O mundo é nosso, nós somos os donos.
Como coisa que fossem esses ditos os arquitetos construtores desse segundo mundo. Que ponto grave foi atingido a humanidade? Chegaram ao ponto de perderem a noção de tudo e criarem este realejo que aí está, que só toca uma música só: sofrimento e mais sofrimento, sofrimento e mais sofrimento. Por todos os lados e por todos os cantos, de todo jeito e de todas as maneiras. O realejo criado pelos artistas, pelos admiradores das artes, que sempre conservou a multiplicação de ruínas no mundo. E assim o mundo dos benditos, onde todos vivem preocupados e aflitos.